14º dia da Copa do Mundo do Catar. Chegamos nas oitavas de final. Começou já a fase aguda da Copa. Hoje sem zebras, né? Não aconteceram nenhuma zebra. Meio-dia jogaram Holanda e Estados Unidos. E no jogo de fundo, às 4 horas, Argentina e Austrália. Os vencedores se enfrentam. Essa Copa está sendo marcada pelas grandes zebras, né? Japão se classificando primeiro no grupo que tinha Alemanha e Espanha, mandando a Alemanha para casa mais cedo. Marrocos se classificou em primeiro, um grupo que tinha Bélgica e Croácia, segundo e terceiro colocados da Copa do Mundo passada, 2018. Bélgica voltou para casa. A Argentina perdeu da Arábia, o Brasil perdeu do Camarões, França perdeu da Tunísia. Muitas zebras aconteceram. Coreia bateu Portugal. Uma zebra atrás da outra, né? É isso que faz o esporte tão legal, tão bacana, que é a Copa do Mundo. Mas hoje nós não tivemos zebra. Os dois favoritos confirmaram o seu favoritismo. Vão se enfrentar na sexta-feira que vem. Holanda e Argentina se enfrentam. O primeiro jogo, a Holanda e os Estados Unidos, era um jogo interessante porque a Holanda chegou como uma das favoritas, né? Toda vez que a Holanda está numa Copa do Mundo, ela é apontada como favorita, mesmo não tendo sido campeã em nenhuma, foi vice em 3 oportunidades. Mas sempre é apontada como uma das postulantes ao título. Não fez uma boa primeira fase. Lembrando que estreou contra Senegal, não fez um bom jogo. Das duas falhas do Mendy, a Holanda se aproveitou e fez 2-0. No segundo jogo, com o Equador empatou 1-1, fez 1-0 logo de cara e sofreu muito com o Equador. O Equador dominou a partida, teve chances de matar o jogo e não conseguiu. Acabou ficando empatado em 1-1. E na última rodada pegou o Catar que é o país anfitrião, mas já tinha 2 derrotas, não tinha a menor condição de se classificar. E venceu sem sustos, né? Sem grandes novidades, mas sem apresentar um grande futebol. E a Holanda vinha apresentando um bom futebol antes da Copa do Mundo, né? Teve até um jogo da Nations contra a Bélgica, que foi uma goleada, assim, 4 ou 5-0. E então a Holanda fazendo jogos consistentes, bons, mas parece que na Copa do Mundo meio que se perdeu. O Van Gaal ainda não achou um time base, um time que consiga apresentar um grande futebol. Hoje não foi diferente. Tá? Estados Unidos, que foi uma grata surpresa, mas também apresentou altos e baixos durante as partidas, né? Fez um primeiro tempo primoroso contra Gales e depois um segundo tempo horroroso. Contra a Inglaterra, mais se defendeu do que propôs o jogo. Uma linha de 6 muito bem executada. E na última rodada com o Irã, a mesma tônica do jogo contra Gales, no primeiro tempo muito bom da Estados Unidos, no segundo tempo bem mediano, estava com resultado garantido, se fechou na linha de 6, deixou o Irã vir para cima, o Irã de forma atabalhoada, uma pressão meio que no afobamento, né? Não com grandes jogadas construídas, acabou não conseguindo o empate, não conseguindo a virada e credenciou os Estados Unidos a enfrentar a Holanda. O jogo foi um jogo interessante. Estados Unidos, logo com 3 minutos, criou uma chance. O Pulisic ficou cara a cara com o goleiro e perdeu. Alguns minutos depois, uma jogada pela direita, o Dumfries ele cruza mais ou menos na marca do pênalti ali, né, na entrada da grande área. E o Memphis Depay que estava voltando de lesão, não jogou o primeiro jogo, entrou no segundo jogo e no terceiro jogo foi titular e hoje foi titular de novo, fez o dele, 1-0 para Holanda. Era um jogo interessante, mas não foi um grande jogo, né? Estados Unidos de novo tentando jogadas com velocidade. Pulisic é o principal jogador norte-americano, é o que centraliza as jogadas e não conseguia chegar a incomodar
a Holanda. Aí uma jogada novamente muito semelhante ao primeiro gol, bola no Dumfries, ele cruza entre a marca penal e a entrada da grande área, e dessa vez foi o Danny Blind que entrou e fez 2-0. 2-0 era um castigo muito grande para os Estados Unidos, não merecia estar perdendo 2-0. Talvez aquela altura do jogo um empate seria um pouco mais justo. Poucas chances criadas pelas duas equipes, e a tônica do 2-0 terminou com a Holanda na frente. Segundo tempo, os Estados Unidos teve que vir mais para cima. A Holanda estava com o resultado, ficou um pouco mais tranquilo, né? Buscando, tentando explorar contra-ataque. Teve algumas oportunidades. Os Estados Unidos tentando acertar um último passe, uma última finalização, e não conseguia. O treinador tentou mudar, colocou o Aaron, né, colocou que fez boas partidas na primeira fase, colocou alguns jogadores que vinham fazendo boas entradas durante a primeira fase. Os Estados Unidos tentou ir numa bola, um gol até estranho, né? Uma bola cruzada na direita, o jogador americano estava de costa para a marcação do Van Dijk, ele tenta dominar a bola bate na lateral do pé dele, sobe, e quando ela sobe, ela cai no outro ângulo do goleiro. O goleiro holandês foi pego de surpresa. Foi um gol que ele não bateu pro gol, né? Ele tentou o domínio da bola, ele estava aí na posição ali que é uma característica de pivô, né? O marcador fazendo a pressão em cima dele, ele escora o pivô, ele tentou dominar, a bola bateu na parte externa do pé dele, subiu enganando o goleiro, enganando a marcação holandesa, fazendo 2-1. 2-1 era um resultado interessante. Aquela altura, 67, 68 minutos, tinha bastante jogo ainda pela frente. Estados Unidos foi para cima, mas aí deixou mais espaço ainda para o contra-ataque. Em um desses contra-ataques, o Dumfries, que tinha dado 2 assistências no jogo, acabou fazendo 3-1. 3-1 selou a classificação da Holanda para as quartas de finais, né? A gente que sempre chamou de Holanda, né? A Holanda, o carrossel holandês, e na verdade não. A gente até fala que principalmente quem trabalha em escola, nessa época que tem Copa do Mundo e Olimpíada, é um mundo vasto para você explorar, não só no esporte, porque você tem geografia, você tem história, você tem matemática que você pode usar, e essa é da parte geográfica e história. Nós sempre chamamos de Holanda, né? A Holanda, o carrossel holandês, e na verdade o país se chama Netherlands, né? Tentando fazer uma aula de geografia aqui. O país chama-se Netherlands. Netherlands, em tradução literária para o português, seria Países Baixos. Tá? Porque o país fica abaixo do nível do mar. Então, é como se o mar estivesse nessa posição e o país estivesse aqui, né? Ele vive numa baixada, né? E por isso que chama Países Baixos, né? Então o carrossel é carrossel neerlandês. Quem nasce Netherlands é neerlandês, né? Mas por que Países Baixos não País Baixo? Porque na verdade são vários penínsulas, né, que formam o país, vários pequenos, seriam pequenos países, né, mas que formam a comunidade neerlandesa. Dentre eles tem a Holanda do Norte e a Holanda do Sul, e aí nesses países ficavam, né, nessas penínsulas, nesses territórios aí, ficavam, península não é território, né, gente? Ficavam tanto o castelo da família real quanto o parlamento neerlandês, e por isso que acaba chamando Holanda, mas na verdade é os Países Baixos. Então vou tentar aqui corrigir isso daí agora, e a partir daí começar a chamar de Países Baixos. Então os Países Baixos acabou se classificando, ganhou de 3-1. Foi uma aula de geografia bem ruinzinha, bem mequetrefe, mas a grosso modo é isso daí. Nós chamamos a Holanda de Holanda erroneamente durante a vida toda, né? Fui aprender nessa Copa do Mundo. E engraçado que a Holanda já participou de diversas Copas do Mundo, já foi 3 vezes vice-campeã do mundo, e insistimos em chamar de Holanda, né? E agora tá aí, os Países Baixos vivendo e aprendendo.
Copa do Mundo também é cultura. Então, quando alguém for contra a Copa do Mundo, falar, eu aprendi que a Holanda não é Holanda, é Países Baixos. E aí você pode dar uma aulinha de geografia para a pessoa e vamos tentar seguir aí com Países Baixos. No jogo de fundo, Argentina e Austrália. A Argentina, que não fez também uma boa primeira fase, também é apontada como uma favorita. A Argentina bicampeã do mundo, 2 vezes vice-campeã, 3 vezes vice-campeã mundial, né? Chegou em 5 decisões. Primeiro jogo, um jogo bem abaixo, estreia, peso de estreia, até fez 1 a 0, chegou a fazer mais 2 gols impedidos, e aí a Arábia Saudita virou o jogo para 2 a 1 no segundo tempo, complicando a situação da Argentina no grupo. No segundo jogo do grupo, a Argentina acabou vencendo o México por 2 a 0. O México, que até eu falei, muita gente criticou, falou, mas você está falando que por causa do treinador ser argentino, o treinador do México ser argentino, ele entregou o jogo. Não. Eu até falei no vídeo isso aí, ele não entregou o jogo. É que assim, dentro das características dos dois times, é lógico que o México partir para cima da Argentina, que nem um louco alucinado, poderia causar muitos problemas, deixar a defesa totalmente exposta. E aí poder sofrer uma goleada. O treinador já é um cara inteligente. O México é um bom treinador, um treinador muito inteligente. O México tinha empatado o primeiro jogo com a Polônia. Se empatasse com a Argentina ali naquele momento, ele não tirava a Argentina, mas deixava a Argentina encrencada, porque a Argentina teria 1 ponto. O México teria 2. E dependendo dos resultados da última rodada, bastava um empate com a Arábia Saudita para ele se classificar. Né? Por exemplo, se a Argentina e Polônia empatassem naquele jogo, um empate simples poderia classificá-los. Lógico, a Polônia acabou vencendo a Arábia, então tudo mudou um pouco no cenário, mas não precisava de grandes combinações para o México se classificar. Então valia a pena ficar mais fechado, mais retrancado, buscando contra-ataque. Não deu certo. Messi e Di Maria apareceram. A Argentina fez 2 a 0, ganhou o jogo, o primeiro jogo, complicou a vida do México. Na última rodada, a Argentina jogou melhor que a Polônia, porque a Polônia também foi o time que não jogou absolutamente. 3 jogos da Polônia foram 3 jogos inexistentes, mas a Polônia acabou se classificando por causa da vitória contra a Arábia, né, um empate 0 a 0 com o México. Então a Polônia ficou com saldo 0 e acabou se classificando nesse grupo aí. E a Arábia, que fez 3 partidas incríveis, muito boas mesmo, acabou ficando fora da fase de oitavas de final. E hoje, mais uma vez, a Argentina não foi bem. A Argentina tentou comandar as ações, Di Maria não jogou, lesionado, e sentiu dificuldade, só o Messi para tentar carregar isso daí. Até estavam falando, poxa, o que seria do Tite com a torcida e a imprensa brasileira se a seleção brasileira terminasse um jogo com 6 finalizações. Foi o que aconteceu no primeiro tempo, só 6 finalizações. A Argentina tinha um problemaço para poder sair da marcação australiana. A Austrália marca com 2 linhas de 4 bem fechadas, 2 jogadores para explorar a velocidade. Então ela ficava um muro amarelo ali na frente. Até com uma jogada, a bola vem para o Messi faz 1 a 0, né? Aí a genialidade do craque, o Messi faz a diferença ainda, né? E fez 1 a 0, mas mesmo assim a Argentina não conseguia grandes ações, porque a Argentina não conseguia roubar a bola no bloco de ataque, porque ela não conseguia fazer pressão na marcação da seleção australiana, porque o Messi, quando fazia meia pressão e eles rodavam a bola, o Messi saía de figura e deixava um espaço para a Austrália acabar saindo de jogo. Então quando a Argentina roubava a bola já no campo de defesa argentino, então teria que todo o campo para percorrer. E outra, as linhas argentinas estavam muito espaçadas no campo, né? E isso aí não permitia que a Argentina conseguisse roubar a bola no campo de defesa australiano, o que poderia facilitar um pouco a situação da Argentina, poder roubar uma bola mais próximo do gol para tentar alguma coisa, pegar a Austrália desprevenida, né? E a Austrália tentando sair em contra-ataque, tentando fazer alguma coisa, alguma grande jogada e não conseguindo, né? Segundo tempo, uma bobagem do goleiro, né? Foi a primeira
jogada que a Argentina conseguiu encaixar uma marcação-pressão, e essa saída de 3, às vezes eu falo, a saída de 3 ela é bonita, ela é muito legal, ela é muito parecida com o que acontece no futsal, a saída de futsal, saída de pressão e meia pressão no futsal, com a vantagem para quem marca a desvantagem do espaço do campo, que é muito maior do que uma quadra, e para quem está saindo jogando, justamente o tamanho do campo pode facilitar um pouco mais, principalmente quando você tem jogadores que têm uma qualidade de passe boas na defesa, né? E aí a bola sobra para o goleiro está muito pressionado, ele tinha que ter quebrado a bola de esquerda ou posicionado o corpo para quebrar a bola de direita. Ele quis dominar com a esquerda, ela escapou. O Álvares foi mais rápido, pegou a bola, fintou ele, fez 2-0. 2-0 já era um placar meio que injusto no jogo. Não que a Austrália tenha feito algo para empatar o jogo, mas acho que a Argentina tinha feito muito pouco para estar 2-0. Né? Até a Argentina teve algumas ações no segundo tempo, e a partir daí a Austrália começou a pressionar, começou a partir para cima da Argentina, até quase saiu um golaço do jogador australiano. 20 minutos depois do segundo gol argentino, o White diminui, fez 2-1, e aí pôs fogo no jogo, a Austrália partindo para cima da Argentina. No finalzinho, o atacante australiano conseguiu receber uma bola, ficou cara a cara com o goleiro, mas chutou em cima do goleiro argentino. Final de jogo 2-1 para a Argentina. A Argentina é adversária dos Países Baixos nas quartas de final, reeditando as quartas de final da Copa de 1998, quando os Países Baixos venceram a Argentina por 2-1 de virada naquele jogo. Aquele golaço do Bergkamp, né? Foi o segundo gol, foi um dos gols mais bonitos da história das Copas do Mundo. Depois viria a Holanda a enfrentar o Brasil na semifinal, o que pode acontecer agora. A Holanda não, tá vendo como é difícil? Países Baixos. Enfrentar o Brasil é muito parecido com isso daí, né? A diferença é que naquela Copa, por exemplo, Países Baixos pegou a Iugoslávia, a Argentina pegou a Inglaterra, que foi o jogo do coice do Beckham, né, que até foi para os pênaltis o jogo terminou 1-1, foi para os pênaltis e acabou a Inglaterra sendo eliminada nos pênaltis para a Argentina. E a manchete do jornal daquele dia após a desclassificação da Inglaterra, né, da inglesa, para a Argentina, que tem todo um contexto histórico por causa das guerras das Malvinas, por causa do gol de mão do Maradona na Copa de 86, e aí teve esse jogo emblemático de 98, a expulsão do Beckham, e a manchete dos jornais ingleses era 10 heróis e um estúpido, se referindo ao Beckham, que foi expulso infantilmente. O juiz já tinha marcado falta, ele vai dar no chão, ele dá um coice no Simeone, acaba na frente do árbitro, acabou recebendo vermelho direto. A imprensa não perdoou, né? Foi realmente uma atitude muito intempestiva, uma atitude que o Leonardo teve em 94 ao dar uma cotovelada no jogador norte-americano, né? O uruguaio Tabi Ramos, naturalizado norte-americano, naquelas oitavas de final contra os Estados Unidos, no dia 4 de julho, que foi também um jogo muito complicado para o Brasil. Quando você fala, vai pegar a Coreia do Sul, é fácil. Nós pegamos os Estados Unidos, cara, umas oitavas de final de Copa do Mundo, e foi um jogo dificílimo para o Brasil. O Brasil jogou o segundo tempo inteiro com a menos, num calor, um sol de 50 graus, acabou vencendo por 1-0 o gol de Bebeto, mas foi complicada aquela partida. Não vai ser fácil jogar segunda-feira com a Coreia do Sul. Não espere que o Brasil vai fazer 5-6. Vai ser jogo para 1-0, 2-0 e tá bom demais o resultado. Já vou falar do Brasil logo mais. E a Argentina acabou se classificando, eliminou. Então, tanto Países Baixos como a Argentina acabaram eliminando as zebras, né, afastando as zebras nesse primeiro dia de oitavas de final. Então, sexta-feira, Países Baixos e Argentina definem a vaga para a semifinal da Copa do Mundo do Catar. Falando um pouco do Brasil, de novo, eu já falei isso aí no vídeo do Neymar e da lesão do Neymar, e vou falar novamente. Ver pessoas inteligentes comemorando a lesão de um jogador, eu acho que é o fim. Eu acho que o cara é um babaca. E a gente não tem o que falar. O cara
foi lá, bem ou mal, se ele jogou no seu clube ou não, cara, assim, ele está defendendo a seleção brasileira. Ele se lesionou. Ah, mas ele não está jogando bem. Não interessa se está jogando bem ou não. Primeiro lugar, ponto. Você tem que ficar triste pela situação, porque o cara sonha com isso daí. Talvez os mais novos estão cagando e andando para a seleção brasileira, mas quem é de uma geração depois da minha, a minha geração e geração antes, dariam qualquer coisa para estar disputando uma partida de Copa do Mundo, e você ver um jogador se lesionar e comemorar e aplaudir, eu acho o fim do mundo, sabe? Não importa a camisa que ele vista, eu acho que é um fim do mundo. Ninguém quer uma lesão, ninguém quer esse tipo de coisa. Então, força ao Gabriel Jesus, que foi cortado da seleção brasileira pela lesão de joelho. Ele vai ficar 3 semanas afastado para recuperação. A final é daqui a 2 semanas, então ele não tem como se recuperar a tempo. Ele vai voltar para o clube, para o Arsenal, para se recuperar. Diz pessoas que cobrem o Arsenal que ele já vinha sentindo essa lesão lá no Arsenal. Então, quando eu falei, dessa vez o Tite não levou nenhum jogador machucado, tá aí, ó, levou um jogador, Gabriel Jesus, machucado. Não fazia uma boa Copa? Não fazia uma boa Copa. Como não fez em 2018. Ok. E por que ele estava lá? É amigo do Tite? Não. Ele se credenciou porque ele trocou o Manchester City pelo Arsenal e está fazendo uma temporada no campeonato inglês absurdo. O Arsenal é líder do campeonato e ele estava jogando muita bola. Ele e Gabriel Martinelli ganharam a vaga na Copa pelas apresentações na Premier League, que é a liga mais difícil do mundo hoje, que é a liga mais rentável do mundo, a mais assistida e a mais desejada do mundo, é a Premier League. O Arsenal é líder com o ataque com Gabriel Jesus e Gabriel Martinelli. Então os dois se credenciaram por causa do Arsenal, por causa do que vem acontecendo no Arsenal. Só que na seleção brasileira não dá, o cara não joga. Isso faz parte, isso acontece muito. Existem jogadores que no clube jogam muita bola e na seleção não são muito bons, e existe o contrário, jogadores que no clube às vezes nem aparecem tanto assim para a torcida, mas quando vestem a camisa da seleção eles são absurdos, eles fazem a diferença. E o Gabriel Jesus é um cara que joga muito no clube, mas infelizmente na seleção tem esse problema. Não sei se ele tem algum problema de escalação. Enfim, eu não sei o que o Tite pede pro cara, que o cara não consegue render a mesma coisa que rende no Arsenal. Não posso falar a mais do que isso daí. Se você falar que ele vai fazer muita falta para a seleção, não, ele não vai fazer muita falta para a seleção. Mas é uma pena o jogador ser cortado, é uma pena ele não poder, mesmo que não entre mais, por exemplo, vou supor que ele não entre mais, mas enfim, acho que deveria ficar lá, mas a seleção decidiu ele voltar pro Arsenal para fazer a recuperação no Arsenal, então tudo bem. Acho triste, acho o fim da picada e fico revoltado quando a pessoa comemora. O outro jogador que infelizmente foi cortado da seleção foi o Alex Telles. Alex Telles sofreu uma lesão séria no joelho, talvez tenha que passar por cirurgia, também já voltou pro clube dele. E também é uma tristeza, né? O Tite convocou 4 laterais, 3 se machucaram na Copa. E o Rodrigo Lasmar até deu uma entrevista falando da evolução do Neymar e do Alexandre e do Danilo, né? Muito provavelmente Neymar joga em segunda-feira. Alexandre ainda vai ser reavaliado. Danilo não joga segunda-feira. Eu não sei se o Danilo consegue voltar. O Alexandre, se ele vai ter condições de jogo. Vai improvisar alguém? Cara, nessa hora vai ter que improvisar, não tem jeito. Eu sei que o Tite não treinou isso daí, nem é uma maneira usual do Tite jogar com 3 zagueiros, mas eu acho que poderia ser uma aposta você colocar Militão e Marquinhos abertos, o Thiago Silva na sobra. Ele não treinou isso. Cara, mas na Copa do Mundo vai ter que alguém jogar naquela posição para poder dar proteção para o Daniel Alves, porque assim, contra Camarões ele foi bem, não foi mal e não foi excepcional. Contra a Coreia, se ele tiver que jogar, talvez ele consiga segurar o bronca, mas eu não sei se ele consegue segurar o bronca, por exemplo, contra uma Argentina ou contra uma França, por exemplo. Acho que são os jogos mais complicados para ele. Mas aí até lá o Danilo... Eu falei, tudo bem, podem até voltar, mas a gente não sabe qual que é o nível
que eles vão voltar, né? Às vezes é melhor você improvisar alguém 100% do que colocar alguém 50% para poder lesionar de novo e acabar atrapalhando a seleção, perder uma substituição, que você pode mudar taticamente o jogo e você ter que fazer por uma lesão, né? Então, não sei o quanto valeria a pena arriscar. Ainda não está certo a escalação do Neymar para segunda-feira, mas eu vou falar que eu acredito que ele vai jogar segunda-feira sim. Primeiro que ele faz muita falta para a seleção brasileira. É um jogador muito diferenciado, é o craque da seleção. A seleção ainda é a seleção de um craque só. E outra, ele chama atenção da marcação, ele faz uma diferença absurda no jogo. Contra a Sérvia, você via que ele pegava na bola, vinha 3 jogadores da Sérvia a marcar, e contra a Coreia não vai ser diferente. Se ele pegar na bola, vão vir 3 coreanos marcar e vai deixar espaço para os outros jogarem. E é isso que importa. Quando o Brasil fez o primeiro gol, que ele pega a bola e vai levando a bola, e a bola vem a marcação, a bola sobra para o Vinícius Júnior, que bate, o goleiro defende. Por que ele bateu livre, o Vinícius Júnior? Porque a marcação estava toda no Neymar. Por que o Richarlison conseguiu chegar na bola e fazer o primeiro gol? Porque o marcador que estava no Richarlison se distraiu porque olhando o Neymar. O que ia acontecer? E a bola, e o Richarlison entrou e bateu nas costas do marcador, que se distraiu porque tinha o Neymar em campo. Já com a Suíça, que não tinha o Neymar, foi mais difícil, porque estava todo mundo muito fechado, né? Imagina, o Vinícius Júnior com dobra de marcação. O treinador suíço tirou um armador, um atacante, para botar um volante para dobrar a marcação no Vinícius Júnior, né? Que sabia que ia ficar complicado, e ficou complicado no Vinícius Júnior. Com o Neymar em campo, ele já não poderia fazer esse tipo de jogada. Ia ter que fechar o Neymar, só que se ele fecha o Neymar, ele deixa o Vinícius Júnior aberto, deixa o Richarlison livre, né? Então tem toda essa situação aí. O último jogo que o Tite jogou com o time totalmente reserva, eu vi muita gente criticando o Tite. Falei, gente, eu não mudaria o time. Eu iria com o mesmo time. Ah, mas você vai ter que poupar porque vai... Cara, a maioria aí tá no ponto dos cascos. Tirando os 3 que infelizmente se lesionaram durante a Copa do Mundo, e não foi lesão muscular, foi pancada, foi trauma, né? Eles se recuperam e vão jogar tiro curto. O jogador quer jogar e ponto final. Mas o Tite que está lá, que sabe dos caras, que vê, que está no dia a dia, que fez toda essa preparação de 4 anos para essa Copa do Mundo, ele sabe mais que a gente. Ele entendeu que poderia poupar o time. O time do Brasil até foi melhor que o Camarões, não merecia ter perdido o jogo, mas futebol é isso, futebol acontece. Um momento de distração, um erro de situação de jogo, e acaba tudo indo pro saco. Mas eu acho que o Brasil perdeu na hora certa, eu acho que é um bom alerta, e aí vai a máxima pros caras que gostam de superstição, né? Copa ficou, primeira fase, sem nenhuma seleção 100%. Das últimas vezes que aconteceu isso, que classificaram seleções que não tiveram 100% de aproveitamento, nenhuma seleção na primeira fase, o Brasil ganhou 58, 66, 62 e 94. Então, para quem é supersticioso, tá aí mais uma superstição para o Brasil ser campeão. 58, 62 e 1994 não tivemos nenhuma seleção com 100% de aproveitamento na primeira fase. E o Brasil foi campeão em todas elas, né? Então, superstição tá aí para ser jogado. Segunda-feira a seleção brasileira joga 4 horas da tarde contra a Coreia do Sul. Amanhã nós temos 2 jogos a mais, né? Meio-dia vai jogar Polônia contra a França. Vai ser um jogo bem interessante. A Polônia, que não fez uma grande primeira fase, chega numa fase aguda dessa, pode aprontar? Pode. Eu acho que pode, tem condições de aprontar. Acho que a França vence. A França tem um time melhor, uma seleção melhor que a Polônia, mas é a Copa das Zebras, tudo pode acontecer. E na outra partida, Inglaterra e Senegal, às 4 horas da tarde, fazem o confronto que vai enfrentar ou França ou Polônia. Vai ser umas quartas de final bem interessantes. Se classificar
França e Inglaterra. Um favorito já vai morrer pelo caminho. Mais um, né? Porque já morreu a Alemanha, já morreu Bélgica. E nessas quartas de final vai ficar mais um pelo caminho. Se tudo der certo, se a França e a Inglaterra se classificarem sem sustos e sem zebra. Pode até classificar com sustos, mas sem nenhuma zebra. Aí mais um campeão, mais um favorito e mais um campeão vai ficar pelo meio do caminho, né? Então amanhã, França e Polônia, meio-dia, excelente jogo para a gente assistir. E Inglaterra e Senegal, às 4 horas da tarde, também é interessante assistir. Desses aí, eu acho que o que corre mais risco de ter uma zebra é Inglaterra e Senegal. Eu falei, a Polônia não fez uma boa primeira fase da Copa do Mundo e está enfrentando a atual campeã e franca favorita junto com o Brasil a ser campeã do mundo de novo. E a Inglaterra, que fez 6-2 na Irã na primeira fase, vai pegar Senegal. Senegal é atual campeão das nações africanas, né? Da Copa das Nações Africanas. Estreou bem contra a Holanda, mas as duas falhas do Mendy acabou atrapalhando. Depois venceu o Catar sem sustos e acabou, no último jogo, acabou vencendo o Equador, que é o time do grupo que talvez tenha jogado o melhor futebol, mas acabou ficando fora das oitavas de final. Então amanhã mais 2 jogos aí das oitavas de final. Segunda-feira mais 2 jogos nas oitavas, na terça-feira mais 2 jogos. Aí nós vamos ter uma interrupção. Quarta e quinta não vão ter jogos da Copa do Mundo, voltando na sexta com mais 2 jogos. No sábado, 2 jogos. E domingo, 2 jogos, fechando as quartas de final. Para segunda, na verdade, sexta e sábado vão ter os jogos, né? E domingo e segunda não tem jogo nenhum. Terça-feira, semifinal. Quarta-feira, semifinal. Para aí dia 18 ser a grande final, 17 decisão em terceiro lugar. Vamos torcer para o Brasil estar nesse bolo aí. Como eu falei, faltam 4 e nós vamos ser hexa. Eu confio que nós vamos ser hexa. A gente tem que confiar e tem que torcer sempre para a seleção brasileira. Lembrando que quem não se inscreveu, não se esqueça, é só se inscrever clicando aqui embaixo, ative o sininho, dê um like, ajude compartilhando nossos vídeos. Até amanhã.